Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Com o nosso cupom promocional, que é Godoy1x, você garante bônus em dobro. Você vai fazer o seu depósito de 50, vai te retornar 100, vai fazer o seu depósito de 150, retorna 300, retorna 600, até R$ 1.500 você vai garantir com o nosso cupom promocional exclusivo para você inscrito aqui no nosso canal, que é Godoy1x. Nessa rodada você pode aproveitar eliminatórias da Eurocopa, além das eliminatórias aqui na América do Sul para a Copa do Mundo. E evidente, né, o jogo Brasil e Bolívia, Brasil é a nossa opção. O link está na descrição do vídeo para você baixar, fazer o seu download e, claro, inserir o nosso cupom Godoy1x na hora do seu depósito para você resgatar e garantir bônus em dobro com a 1xBet. Galera, é moleza nós apontarmos o Bruno Henrique, né, como o grandíssimo personagem, fez um grandíssimo jogo na vitória do Flamengo sobre o Botafogo. Então, assim, muito fácil. Agora, claro que, pro Bruno Henrique ter sido esse grandíssimo personagem, afinal de contas, ele tem que ter executado muito bem. E não é à toa que ele ia lá no 1 contra 1, executava bem, finalizou bem, jogou muito bem, com muita personalidade. Só que antes dessa execução tem uma solução coletiva. E essa solução coletiva que o Flamengo ali criou, ali um circuito, ali uma movimentação dos seus companheiros, isso ajudou a potencializar o Bruno Henrique. Então vamos revelar, né, desvendar esses mistérios, esses segredos do porquê o Bruno Henrique deitou e rolou, ele acabou sobrando e você vai entender aqui com a gente o que o Flamengo quis fazer e conseguiu fazer e o Botafogo não conseguiu impedir, no caso, né, o treinador Bruno Lage, né, não conseguiu impedir ali das ideias ali que o Jorge Sampaoli acabou criando. O jogador que trabalha pelas pontas, no caso o Bruno Henrique pelo lado do Flamengo, o próprio Segovinha pelo Botafogo, os jogadores que trabalham pelos lados, eles precisam que o time crie situações para eles, para que eles fiquem no 1 contra 1. Esses jogadores precisam ficar no 1 contra 1. E através do 1 contra 1, eles vão vencer, né, esses duelos, que chama-se no futebol, né, da sua superioridade qualitativa, né, pela sua qualidade, ele vai conseguir vencer esse duelo e aí vai conseguir criar uma oportunidade, criar alguma jogada. Jogadores que trabalham pelos lados, eles precisam de que o circuito esteja arrumado para eles tenham 1 contra 1. Um jogador na sobra e eles enfrentando dois é um pouco mais complicado. E o que o Flamengo fez? O Flamengo, através da movimentação do Pulgar, presta atenção, Pulgar, Gerson e Pedro, esses três jogadores, potencializavam, porque diretamente e até indiretamente, eles permitiam que o Bruno Henrique sempre estivesse nesse mano a mano. Aí, amigo, o Bruno Henrique botou o garoto, né, o JP, o lateral do Botafogo, no bolso, e aí o Botafogo não conseguia dobrar sobre o Bruno Henrique, sempre sobrava espaço, e a gente vai perceber aqui o que acontecia. Vamos botar alguns lances, prestem bem atenção, a gente vai ver com calma, vocês vão observar, o Bruno Henrique tá bem espetado lá pelo lado. Na ocasião aqui, o Segovinha sobrou ali, subiu ali nele e tal, não tem mano a mano, beleza. Ó, vai ter ali a inversão, vou dar a primeira pausa, porque isso aqui aconteceu várias e várias vezes. No momento que o Léo Pereira faz essa inversão, o que vocês estão observando aqui? Ó? Vem comigo. Tem 5 jogadores do Flamengo contra 4 jogadores do Botafogo. Epa, já tem algo errado aí. O Flamengo está tendo superioridade sobre a última linha do Botafogo. O Flamengo já garantiu superioridade. Por que o Flamengo teve superioridade? O Botafogo já está errado. Já está errado. E aí a gente vai ver que acontece o seguinte. Tem um alinhamento ali, né, do Wesley, que é o jogador que atua mais pelo lado direito, Vitor Hugo, o Pedro, mais centralizado, o Gerson e o Bruno Henrique. Como vocês viram, ele está espetado. Mas por que está sobrando? O Marlon, que foi inclusive o autor do primeiro gol da partida, o gol contra, ele tinha uma certa dúvida ali. Ou ele ia no Pulgar ou ele ia no Gerson. Eu tô com a minha prancheta aqui pra gente deixar isso aqui mais claro. Qual era a condição que o Flamengo criou ali? Se o Marlon vai no Gerson, o Pulgar fica completamente livre para sair jogando. E o Pulgar é o melhor distribuidor de bola defensivo do Flamengo. Se o Marlon vai, então, no melhor distribuidor de bola defensivo do Flamengo, que é o Pulgar, o Gerson sobra. O que é exatamente o que acontece nessa imagem que vocês estão vendo. O Gerson está sobrando. Então a gente vai ver que o Flamengo já tem uma superioridade. Vamos dar aqui a prosseguimento. Aí foi lá a disputa, né? Na ocasião aqui o Flamengo não consegue dar o prosseguimento, mas é interessante a gente já entender sobre essa ordem do jogo que vai acontecer. Bola um pouco mais longa aberta ali pelo lado direito, e aí o Flamengo vai tentar ali subir. Mas só que assim, a gente vê claramente que não é uma ideia de roubar a bola, né,
mais alto, né? A gente vê claramente, olha a liberdade, olha lá, tem muita liberdade, né? O jogo do Botafogo, liberdade para fazer a bola longa, o que é da característica aí do time do Botafogo. Segunda bola, Pulgar, encontra ali o Gerson. Agora sim, ó, mano a mano, só que o Segovinha veio para diminuir ali o espaço, houve uma dobra, e aí não tem nem que forçar. A gente vê que o Bruno nem força. Ele tá lá espetado lá, continua lá espetado lá pelo lado esquerdo, né? E aí mais uma vez, agora não, ó. Ó, Gerson encontrou o Bruno Henrique, agora é o momento do Bruno Henrique. Tem espaço de profundidade, o Flamengo até tem a finalização com o Pedro. O Gerson ele foi um grandíssimo conector do Bruno Henrique. O Gerson encontrava por várias vezes o Bruno Henrique e além disso a gente vai entender que a movimentação dele permitia que ele tinha lá aquele, né, que tivesse aquele mano a mano, aquele 1 contra 1. E aí o Bruno Henrique deita e rola. E aqui ó, vamos dar prosseguimento para vocês verem que não foi algo ocasional, uma coincidência, não. A gente vai entender que era algo já pensado. O Pedro ali fez o apoio, retornou ali para o Gerson. O Flamengo vai reiniciar a sua jogada. Vai reiniciar com o Léo Pereira. O Léo Pereira vai fazer a mesma coisa. Ó. Inversão para o Wesley, vamos dar uma pausa. Só é contar. De novo. O Flamengo mais uma vez ali tendo esse espaço, né, tendo essa superioridade. E aí abre ali para o Wesley. O Botafogo subia de uma forma meio que desorientada, caía na isca. O Flamengo jogava a isca e pescava. O Botafogo permitia ter superioridade lá e mais do que isso, quando tivesse o mano a mano, era pro Bruno Henrique ir pra cima. E aí, na prancheta, é isso aqui. Só pra gente entender o que o Flamengo já começava a se dar bem no jogo. Era o seguinte, Bruno aberto, Gerson, Pedro, Vitor Hugo e Wesley. Do lado direito, com o Wesley, né? O Wesley ocupando bastante esse lado aqui. O que acontecia era que o Botafogo fazia linha com 4 jogadores, ele marca no 4-4-2, e o Marlon ficava nesse espaço aqui. A questão do Marlon era, vamos lá, vamos fazer a saída de bola aqui do Flamengo. A questão do Marlon é, o Marlon vai subir no Pulgar e vai deixar o Gerson? Ou o Marlon vai ficar no Gerson e permitir com que o Pulgar distribua o jogo? Tem a liberdade na distribuição. E o Gerson, o que o Gerson faz? Como o Marlon tá em cima dele, ele cai para dentro para permitir com que o Bruno Henrique tenha o 1 contra 1 com o JP. Nessa ocasião, o Bruno Henrique vai para dentro. Se tiver uma sobra ou tiver uma dobrada, o Bruno Henrique não iria para dentro. Então é no 1 contra 1. E aí você vai me perguntar assim, pô, Godoy, então só é o Adrielson. Se o Bruno Henrique dribla o JP, o Adrielson, que é o zagueiro direito, né, do Botafogo, ele cai lá e faz a dobrada. Aí que tá. Não, porque o Adrielson estava sendo segurado pelo Pedro. O Pedro estava sustentando, segurando o Adrielson. Então, se o Adrielson sobe, o Pedro fica absolutamente livre. E aí, se o Pedro fica livre, sobra para o Cuesta em cima do Pedro. Mas se o Cuesta for em cima do Pedro, o Vitor Hugo entra com total liberdade nas costas do Cuesta. Então, era um efeito dominó. Dentro desse efeito dominó, o Flamengo usou muito a condição de atrair, arrastar o adversário e mais do que isso, para no final potencializar o seu melhor jogador do 1 contra 1, que é o Bruno Henrique. Aqui é uma outra saída do Flamengo, e aí vocês vão entender mais uma vez o que inclusive o Bruno Henrique ele oferece muito bem ao Flamengo, que é isso aqui, ó. Gerson vai pegar, vai ter a liberdade, parei aqui, vamos lá. Olha o Bruno Henrique já tá naquela postura, né, cara, daquela corrida. A defesa do Botafogo tá mais alta, né, porque o Botafogo tá tentando pressionar, e aqui ainda tinha, né, a urgência do resultado. O Gerson, na ocasião, não ligou o Bruno Henrique. Ele não deu esse passe nesse espaço aqui atrás, que o Bruno Henrique gosta, né, de explorar. E aí, isso passa por uma característica que é do Bruno Henrique. A gente já trouxe um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui, que a gente fala aqui. O melhor reforço da temporada é evidente que é o Bruno Henrique sobre esse aspecto ofensivo, né? Porque nenhum atacante tem essa característica. E que característica é essa? É ele conseguir atacar com muita velocidade, com muita verticalidade, as costas da defesa do adversário. Então, na ocasião, o Flamengo está sendo ali meio que pressionado, o Flamengo está saindo do seu campo defensivo, mas ele tem uma válvula de saída. Se o Gerson encontra aquele espaço na frente, o Bruno Henrique vai ganhar do cara, porque ele, mesmo saindo atrás, ele é muito mais rápido, ele tem muito mais explosão, muito mais aceleração, ele vai ganhar essa bola e o Flamengo vai conseguir já iniciar um ataque com muita velocidade. Então, a importância do Bruno, até sobre esse aspecto aqui. Se a defesa estiver um pouco mais alta, o Bruno ele consegue ser o gatilho de saída do Flamengo.
Se o seu companheiro, no caso do Gerson, consegue acionar o Bruno nesse espaço, isso aqui é tudo que ele quer. É as costas do adversário. Ele vai conseguir vencer nesse 1 contra 1. Então é mais uma prerrogativa que mostra que o Bruno é uma peça fundamental para o Flamengo e ele tem uma característica, inclusive fisiológica, que o faz ser diferente. Esse aspecto do 1 contra 1 e tal. E tem uma questão que é do Bruno Henrique, que é a questão da personalidade. O Bruno Henrique é um jogador que, assim, ele vai pro 1 contra 1, ele vai pro mano a mano, ele gosta desse duelo, ele vai para dentro do adversário, ele não se abate em perder uma bola, em perder uma outra bola, ele, pelo contrário, ele vai ficando até irritado em alguns momentos, né? Ele vai se sentindo desafiado e ele vai encarando, ele gosta desse tipo de jogo. Esse tipo de jogo pro Bruno Henrique deixa ele muito confortável. O que a gente olha hoje no futebol do Flamengo, o que é raro, o jogador de 1 contra 1, vamos fazer uma reflexão. Quantos jogadores do Flamengo conseguem vencer o duelo de 1 contra 1? Porque aí alguns passam por deficiência técnica, outros passam por falta de confiança, outros passam por uma restrição física que acaba atrapalhando esse duelo de 1 contra 1. O Bruno Henrique, então, é uma peça fundamental desse 1 contra 1. Não é à toa que ele foi o personagem do Flamengo. Agora a gente tem que entender uma questão. A solução deu certo. A solução do Sampaoli deu certo. Agora, a solução poderia ter sido ótima se o Bruno Henrique não tivesse executado corretamente. Ia ficar unicamente no campo teórico. Então vimos uma simbiose da solução e a execução. O Bruno Henrique executou, o Bruno Henrique desequilibrou o clássico. E os seus companheiros entenderam as dinâmicas para que aquele jogador, numa devida situação, conseguisse sobressair. Então, casou, deu tudo certo. E por um outro lado, o Botafogo teve dificuldades, o Bruno Lage, quando tentou ajustar, fez substituições, não encaixou. O Flamengo, com a sua movimentação, conseguiu ali, ó, pescou ali o Botafogo, jogou a isca e o Botafogo mordeu no estádio Newton Santos. Beleza, galera? Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração a todos e tchau, tchau.